Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula do tópico combinações lineares. Então, na aula de hoje a gente vai começar a discutir o tópico de combinações lineares e fazer vários exemplos, ok? Tá ok? Deixa eu só colocar aqui a tela cheia. Ops, visualizar, tela cheia aqui. Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai começar a estudar, né, o tópico de combinações lineares. Então vamos começar com uma definição. Eu vou começar aqui com um espaço vetorial V sobre o R. E eu vou definir que um vetor U, pertencendo ao espaço vetorial V, ele é dito ser uma combinação linear dos vetores U1, U2, três pontinhos, UN, pertencendo a V, se existirem escalares, números reais, A1, A2, três pontinhos, AN, tais que satisfaz essa relação. Certo? Em outras palavras, o vetor ele é a combinação linear de vetores. Um vetor U é a combinação linear de vetores U1, U2 até o N, né, se esse vetor U ele pode ser escrito como uma soma dos vetores UJ, 1 até N, né, ponderado pelos números reais AJ de 1 até N. Certo? Isso que a gente chama de combinação linear. Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, né? Vou pegar V como sendo o espaço vetorial, o plano cartesiano, e note que o vetor 2,2, o par 2, 2, né? Ele é a combinação linear, por exemplo, dos vetores 0, 1 e 1 e 1 sobre 2. Né? Por quê? Porque eu posso escrever esse vetor 2, 2. Esse vetor aqui eu posso escrever, por exemplo, como sendo essa soma. Né? Esse cara aqui seria o meu vetor U1 e esse cara aqui seria o meu vetor U2. E esse aqui faz o papel do vetor U nessa definição aqui em cima, tá certo? Então ele é a combinação linear dos vetores 0, 1 e 1, 1 sobre 2. Por quê? Porque este vetor eu posso escrever ele como sendo uma soma dos vetores U1 e U2 e ponderados pelos números reais 1 e 2. Esse cara faz o meu papel do A1 e esse cara faz o papel do A2 nessa definição aqui em cima. Tá certo? Então é um conceito bastante simples, né? Dizer que um vetor é a combinação linear de outros é simplesmente dizer que ele pode ser escrito como uma soma desses tais vetores que formam a combinação linear. Tá certo? E este exemplo aqui é bem simples e ilustra esse conceito, né? Bom, vamos pegar um exemplo um pouco mais complicado que usa o conceito de sistemas lineares, tá certo? E escalonamento, que eu falei para vocês que no começo da disciplina a gente iria precisar usar esse tipo de ferramental que a gente aprendeu no ensino médio, que é escalonar matrizes e resolver sistemas lineares. Eu vou pegar aqui o espaço vetorial V como sendo R4 e eu vou pegar três vetores, né? O vetor U1, esse primeiro vetor aqui, né? O vetor U2, esse segundo vetor aqui, e o vetor U3, esse terceiro vetor. Né? O exemplo é o seguinte, quais dos vetores, ele deu três vetores, U, V e W, U, V e W, é combinação linear de U1, U2 e U3. Né? Então a pergunta que ele está fazendo é a seguinte, será que esse vetor U ele é combinação linear desses vetores aqui, U1, U2 e U3? Será que o vetor V ele é a combinação linear desses vetores U1, U2 e U3? Será que o vetor W
é combinação linear de o 1, o 2 e o 3? Essa é a pergunta que ele está fazendo, tá certo? Muito bem, o que a gente está querendo? Se você olhar nossa definição, né, de combinação linear, dizer que o vetor U, 4 menos 5, 9 menos 7, é combinação linear de U1, U2 e U3, né, é você resolver um sistema linear, analogamente para o vetor V e W. Por que isso? Olha só, o que a gente quer? Eu quero saber, né, para quais vetores Q1, Q2, Q3 e Q4 existem escalares, números reais, x1, x2, x3, x4, que satisfaz essa relação aqui. Para quais vetores Q eu posso escrever este vetor como sendo uma soma dos vetores o 1, o 2 e o 3, ponderados por esses números reais aqui, x1, x2 e x3. Isso é o que a gente chama de combinação linear. Quais vetores são combinações lineares dos vetores 1, 1, o 2 e o 3? Né? Então, por exemplo, se eu colocar Q igual a U, né, esse vetor aqui, será que existem x1, x2 e x3 que realiza essa igualdade? Né? Será que se eu colocar V no lugar do Q, será que existem x1, x2 e x3 que realiza essa igualdade? Né? Se eu colocar no lugar de Q o vetor W, será que existem x-escalares x1, x2 e x3 que realiza esta igualdade? É isso que a gente tem que saber. Né? Bem, eu tenho três vetores aqui, né? U, V e W, tá certo? Eu vou, então, fixar, né, um vetor Q genérico, com letras Q1, Q2, Q3 e Q4, que representam as coordenadas desse vetor Q em R4. Eu tenho um vetor U1, U2, U3, né? E eu simplesmente então quero saber se isso é verdade. Dado o Q, dado um vetor Q, eu quero saber se eu consigo, como que eu resolvo esse sistema. Né? Então, o que eu estava falando anteriormente. Né? Então eu posso escrever Q sendo igual a esta soma, a esta combinação linear, em termos de sistemas lineares. Né? Quando eu expando essa igualdade em termos de coordenadas, dado que eu tenho os meus vetores o 1, o 2 e o 3, né? Então, em termos de coordenadas, se eu fizer a identificação, eu tenho que esta igualdade aqui eu posso escrever em termos de sistemas lineares, tá certo? Então, vocês têm que interpretar que Q1, Q2, Q3 e Q4, né, são as coordenadas do meu vetor Q. Né? No final das contas, para a gente resolver o nosso exercício, o nosso exemplo, né, eu vou querer saber se, quando eu coloco o vetor U no lugar do Q, eu quero saber se esse sistema tem solução. Se tiver, é porque o meu vetor U ele é a combinação linear dos vetores U1, U2 e U3, porque a gente, se for o caso, vai ter solução esse sistema. E a solução desse sistema é simplesmente os coeficientes da nossa combinação linear. Né? E eu vou fazer assim também para os vetores V e para os vetores W, tá certo? Então esse vetor Q que eu vou fixar aqui, ele representa genericamente quais vetores são combinações lineares dos vetores U1, U2 e U3, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, quando você fixa esse vetor Q e observa essa combinação linear, você pode identificar as coordenadas desses vetores, o vetor do lado esquerdo e o lado direito, e a gente chega nesse sistema linear aqui, tá certo? Muito bem, como é que a gente resolve esse sistema? Né? Para Q fixo, eu quero resolver esse sistema. Tá certo? Como é que a gente resolve esse sistema? Bom, a forma mais simples de você resolver esse sistema é o que a gente aprendeu no ensino médio. Né? É você escalonar. Né? Você tem a matriz aumentada desse sistema linear. Né? Você tem a matriz aqui dos coeficientes. Né? E você tem a matriz aqui dos termos constantes, que é o vetor que eu dei. Tá certo?
E aí você pode escalonar essa matriz, né? A gente vai escalonar essa matriz para chegar a uma matriz equivalente, né? E pelo qual a gente vai resolver o nosso sistema de uma forma simples, né? Por isso que a gente escalona a matriz, né? O nosso sistema, para a gente tentar resolver o sistema de uma forma mais simples, tá certo? Então vamos fazer isso, né? Bem, eu já coloquei aqui a resposta, né? Vocês escalonando a nossa matriz, você chega a essa forma aqui, certo? Repare que a matriz aumentada ficou com essa forma aqui, né? E aí eu posso agora resolver a minha questão, né? Uma vez que eu escalonei essa matriz, né? A matriz aumentada, eu cheguei com essa matriz aqui final, tá certo? Que essa matriz está na forma escalonada, né? Bem, agora observe o seguinte, né? O vetor U, se ele for combinação linear dos vetores U1, U2 e U3, ele será a solução do sistema equivalente associado a esta matriz aumentada aqui, né? Então, por exemplo, o vetor U, ele tem que satisfazer, se ele for combinação linear, ele tem que satisfazer esse sistema associado a essa matriz aumentada. Bom, primeira condição para que ele seja solução desse sistema é que quando eu substituo o vetor U nesta linha aqui, né, este componente aqui, este número aqui tem que ser igual a zero, né, que é o que está escrito aqui no sistema linear associado a essa matriz aumentada, né. Esse termo aqui, ele tem que ser zero. Se isso for verdade, ok. Então eu não posso ainda afirmar que ele não é combinação linear, né? Uma vez que eu tenho que esse termo aqui é zero, eu vou ter que verificar isso. As outras condições, né, já posso dizer que o meu vetor ele é a solução do sistema, né? Por quê? Porque se isso daqui for igual a zero, não existe mais restrição. Então eu vou pegar x3 como sendo este número, eu vou pegar o meu x2 como sendo este número, e eu vou pegar o x1 como sendo este número. Então, no final das contas, né, a única restrição para que um vetor U, neste caso, o vetor V que ele deu e o vetor W ser combinação linear, é que este termo aqui tem que ser nulo. Essa é a única restrição. Se o vetor U passar dessa restrição, ou seja, se de fato, quando eu substituo aqui Q1 como sendo 4, Q2 como sendo menos 5, Q3 como sendo 9 e Q4 como sendo menos 7, quando eu faço isso e faço essa conta aqui, e se isso aqui for igual a zero, automaticamente ele já vai ser a combinação linear. Porque eu posso pegar x3 como sendo este número, e vou aqui e coloco Q1 como sendo Q1, Q2 e Q3 como sendo as coordenadas, né, desses vetores aqui, né? E faço a mesma coisa para o x2 como sendo este número e o x1 como sendo este número aqui, né? Repare que quando você escalona a matriz, né, os outros termos, né, não dependem do Q4, né, para você achar que o x1, x2 e x3, tá certo? Muito bem, quando você substitui, então, como eu havia falado, o vetor Q pelo vetor U, a primeira coisa que a gente tem que verificar é esta condição aqui, que este número tem que ser zero, para que seja combinação linear, né? Repara o seguinte, né? Quando eu substituo o vetor U pelo vetor Q, na matriz aumentada acima, o que eu tenho aqui? 3Q1 menos 14Q2, tá certo? O pessoal aqui tem um erro de digitação, aqui é mais, né? Aqui é mais Q3. Né? Este número dividido por 13 é igual a zero. Então, como eu havia falado, ele passou pela restrição, né? Ou seja, o vetor U ele já é combinação linear de 1, o 2 e o 3. Por quê? Porque este número aqui foi zero. Automaticamente, como eu já havia explicado,
o x3, né, ele tem que ser igual a menos 4q1 mais 10q2 mais 3q3 dividido por 39. Então eu vou tomar x3 como sendo menos 1. O x2 eu vou tomar como sendo 3q1 menos q2 mais q3 dividido por 13. Esse cara aqui vai ser o meu x2. E o x1 simplesmente vai ser esse número aqui, 8q1, 19q2 menos 6q3 dividido por 39. Lembrando aqui que as coordenadas do vetor Q são as coordenadas do vetor U, né? Eu simplesmente substitui o vetor Q pelo U, tá certo? Você faz essa conta aqui, como eu havia falado, então você tem que x1 ele vai ser igual ao menos 3. Né? Então o vetor U ele é a combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. Né? Existe solução para esse sistema aqui, quando o meu vetor Q ele é substituído pelo vetor U. Então eu vou fazer agora a mesma coisa para o vetor V. Né? E a minha afirmação é que os vetores V e W não são combinação linear de U1 e U2 e U3. Por que isso? Como eu havia falado, para que o vetor V e W sejam combinações lineares dos vetores U1, U2 e U3, né, é necessário e suficiente que esta condição aqui, este número, ser igual a zero, quando eu substituo o vetor Q por V e W. Né? Bom, para fundamentar a minha afirmação, como eu escrevi aqui, para ver isso, note que quando tomamos V igual aqui na matriz aumentada acima, eu tenho que aquela minha restrição não é nula. Né? Aquele número aqui da matriz aumentada que deve ser nulo para ser combinação linear, ele não é nulo. Quando você substitui o vetor Q pelo vetor V, ele vai dar esse número aqui, que não é nulo, que não é zero. Tá certo? Portanto, o vetor V não pode ser combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. A mesma coisa vale para o vetor W. O vetor W, quando você substituir na matriz aumentada acima, ele não vai ser, ele não atende, né, aquela nossa restrição, né, que este número tem que ser zero. Quando você substitui, vai dar este número aqui que não é zero. Portanto, eu também posso dizer que Q não será combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. Certo? Terminando então o nosso exemplo. Ok, pessoal. Vejamos agora um teorema que diz o seguinte. Seja V um espaço vetorial e eu pego vetores U1, 3 pontinhos, UN, vetores em V. Então, o conjunto W, que é esse conjunto aqui, ele é um subespaço de V. Vamos olhar aqui quem é W, né? W ele é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U1, U2, 3 pontinhos, UN. Né? Porque eu estou denotando W, estou escrevendo W como sendo o conjunto das somas das combinações lineares dos vetores UJ, J de 1 até N. Né? Porque os meus X aqui, que são os coeficientes dessa soma, eles estão variando. Né? Então, eu estou pegando o conjunto de todas as combinações lineares possíveis dos vetores U1 até o N. Esse é o meu conjunto W, que eu escrevi aqui. E o teorema está dizendo que este conjunto W, conjunto de todas as combinações lineares de x1 até xn, ele é um subespaço vetorial de V. Esse é o teorema. Certo? Então, como eu havia falado, W é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos U1 até o N. Bom, a gente chama que o subespaço W, a gente é chamado, né, de subespaço gerado por U1, 3 pontinhos, UN. Né? Esse nome não é surpreendente, né, porque, de fato, quem está gerando o meu subespaço W é esse conjunto de vetores, U1 até o N. Gerando em que sentido? Gerando no sentido de que
o meu subespaço W ele é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U1 até o N. Nesse sentido, a gente diz que é o subespaço gerado por U1 até o N. Tá certo? Bom, de forma geral, se eu pego beta, um subconjunto não vazio de V, então o conjunto de todas as minhas combinações lineares dos elementos de beta, que é um subconjunto não vazio de V, ele é também um subespaço de V gerado por beta, e o de beta é o conjunto de geradores de W, tá certo? Então, existe uma notação bastante especial em álgebra linear e bastante sugestiva, né? E a gente escreve colchete aqui beta como sendo o subespaço gerado por beta. Né? Em exemplos típicos, né, beta vai ser um conjunto finito de vetores, né, o 1 até o n, e a gente escreve dessa forma: colchete o 1, vírgula, 3 pontinhos, vírgula, o n, né, para denotar o subespaço vetorial gerado por esses vetores aqui. Tá certo? Vamos ver um exemplo. Esse é um exemplo clássico, né? Bastante natural, e que vocês vão ter que ter em mente durante todo o curso, tá certo? O exemplo é o seguinte: vou pegar V como sendo o R3, o espaço vetorial que é o espaço euclidiano, o espaço R3, e eu vou considerar três vetores: E1, E2 e E3, como estão escritos aqui. Quem é o vetor E1? O vetor E1 é o vetor que todas as coordenadas são nulas, exceto a primeira. Quem é o E2? Todas as coordenadas são nulas, exceto a segunda. E o E3, todas as coordenadas são nulas, exceto a terceira. Ok? Quem é o subespaço vetorial gerado por esses vetores? Na verdade, repare que esse subespaço, na verdade, é todo o R3. Observe que... Por que isso? Observe o seguinte: qualquer vetor x, y, z em R3, né, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores E1, E2 e E3. Né? Por quê? Porque dado x e y, x, y, z, eu posso escrever x, y, z como sendo essa combinação linear. O E1, E2 e E3 estão escritos dessa forma. Né? Então, esta linha aqui me diz o quê? Me diz que o R3 ele é o espaço vetorial gerado por esses três vetores. Né? Ou seja, qualquer vetor em R3 eu posso escrever como sendo combinação linear de E1, E2 e E3. E, portanto, esse conjunto formado por três vetores E1, E2 e E3, três vetores E1, E2 e E3 geram todo o meu espaço vetorial R3. Tá certo? Em outras palavras, os vetores E1, E2 e E3 geram todo o espaço vetorial R3. Vou deixar aqui como exercício você generalizar o caso Rn. Né? Não é difícil ver que o caso Rn vai ser uma extensão natural dessas ideias aqui que a gente colocou para o caso R3, tá certo? Comece com R4, faça para R2, desculpa, depois veja esse exercício para R3, estenda para R4, R5 e aí você pega o Rn. Aí você vai perceber quem são os vetores os vetores naturais, né, tipicamente que eu já escrevi aqui para o caso R3, os vetores que geram o Rn. Outro exemplo natural é você pegar o espaço das matrizes 2 por 2, matrizes de duas linhas com duas colunas, e você fazer a seguinte pergunta, né? Eu vou considerar E11 como sendo as matrizes nulas, exceto a primeira entrada é não nula, que é igual a 1. O E12, todo mundo é nulo, exceto o termo 12, né? A entrada
segundo elemento aqui da primeira linha é não nulo igual a 1. O primeiro elemento da segunda linha aqui é não nulo igual a 1. Esse vai ser a minha matriz que eu vou chamar de E21. E E22 vai ser todos os termos nulos, exceto a última entrada, que é igual a 1. Tá certo? Repare que com a mesma ideia do exemplo anterior, eu posso dizer que o meu espaço vetorial V ele é gerado por essas quatro matrizes. Por quê? Note que qualquer matriz A, que eu vou escrever aqui de forma genérica, A11, A12, A21 e A22, eu posso escrever como sendo uma combinação linear desses quatro vetores. Por quê? Porque o A eu posso escrever como sendo o A11 multiplicado pelo E11 mais o A12 multiplicado pelo E12, né? Mais o A21 multiplicado pelo E21 mais o A22 multiplicado pelo E22. Né? Repare que quando eu multiplico o A11, né, para essa primeira matriz aqui, então aqui vai aparecer esse termo aqui, é a matriz A11, 0, 0, 0. Né? Esse termo aqui é a matriz 0, A12, 0, 0. Esse termo aqui é a matriz 0, 0, A21, 0. E esse termo aqui é a matriz 0, 0, 0, A22. Né? Quando eu somo essas quatro matrizes, obviamente que vai me dar a matriz A. Né? Então, essa minha afirmação, minha linha aqui, essa linha aqui é verdadeira. Né? Bom, como eu peguei uma matriz qualquer, né, em V, né, então eu mostrei que o subespaço gerado por esses quatro vetores, né, é de fato todo o espaço vetorial das matrizes 2×2. Certo? Ok, como exercício eu vou deixar para vocês generalizarem este exemplo para o caso onde você tem um espaço vetorial das matrizes com M linhas e N colunas, tá certo? Tentem fazer para o caso das matrizes com duas linhas e uma coluna, depois tente fazer com 3×3, enfim, vai mudando o número de linhas e o número de colunas e vocês tentem estender isso a um caso genérico, M linhas com N colunas, tá certo? Muito bem, pessoal, eu vou acabar essa aula por aqui, né? E a gente se vê então na próxima aula. Um abraço.